Você transforma. Preparados para a segunda parte? Já deu para alimentar o corpo, né? Fazer aquela comunhão. E agora vamos receber mais do Senhor, né? Porque o Senhor nos preparou essa tarde para estar recebendo algo dele. Você está recebendo? Você já recebeu algo nessa tarde? Ninguém recebeu nada? Amém, ó. Ali já recebeu. Vou perguntar de novo. Você recebeu algo já nessa tarde? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos receber ainda mais do Senhor, porque Ele tem muito mais para as nossas vidas, para o nosso casamento, para a nossa família. Amém? Queria convidar a evangelista Daniela. Ela vai estar iniciando essa segunda parte. Temos mais essa parte, amém? E eu queria estar convidando o obreiro Rafa Moraes para estar orando pela Daniela. Tu mesmo, meu irmão. Glória a Deus. Queria te convidar a ficar de em pé. Vamos orar pela vida da Dani, para que Deus venha falar ao nosso coração através da vida dela, amém? Pode, Senhor da igreja. Falar sobre família, sobre filhos, sobre relacionamento, sobre intimidade, comunhão com Deus, é algo que enche muito meu coração, que me alegra. É um dos temas que eu mais gosto de estudar na Bíblia, e poder passar a tarde com vocês hoje aqui aprendendo sobre isso é muito, muito gratificante. A pessoa que Exato, vamos aguardá-la. Mas é muito bom, um tempo de aprendizado que a gente tem. Fazia muito tempo, né, pastora, que a gente queria retomar esse tempo de estudo fora dos horários de culto. E é o primeiro, né, depois da pandemia. Muito bom. E outros virão. Preparem-se. Tem muitos casais aqui, né, conosco. Em breve a gente vai ter uma programação que vai começar a ser divulgada, né, nos grupos da igreja. E é que eu estava esperando a pessoa voltar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde maravilhosa que o Senhor tem acrescentado, Senhor, sobre as nossas vidas, trazendo bênçãos sobre os nossos lares, Pai, sobre as nossas famílias. Cuida, Senhor, de tudo o que é da Daniela, Senhor, da sua família. Cuida desse vaso, Senhor, que diante de Ti, Senhor, busca as melhores estratégias, Senhor, para trazer para o Teu povo, para a Tua igreja na tarde de hoje, Pai. Abençoa, Senhor, aquilo que ela disser, Pai, nessa tarde, que venha, Pai, transformar, Senhor, os nossos corações, que nós possamos, Senhor, sair transformados, renovados, Senhor, desta tarde, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Continua assim, Pai, transformando os nossos lares. Cuida, Senhor, da vida da Daniela, do seu esposo, da sua casa, Pai. Que a nossa mente, Pai, viva a renovação diária através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Podem se assentar. É uma alegria estar aqui com cada um de vocês, tendo essa oportunidade de trazer mais um pouquinho da palavra do Senhor. E eu vou pedir já para que você abra sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 40. Rafa, os slides estão aí? Tá bom. Hoje nós vamos falar sobre a construção de uma visão de mundo a partir de Cristo na criança. Isso que eu falei tem um nome difícil no começo, mas depois que a gente entende, a gente vê o quão prático é esse termo. O termo se chama cosmovisão cristã. E a gente vai explicar o que é isso. Amém? Bom, vamos lendo o texto. Lucas 2.
Lucas 2, capítulo 40. Não, Lucas 2, verso 40. Quantos abriram? Podem dizer amém? Amém. Vamos lá. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, está falando sobre Jesus, tá? Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Diga assim, mestres. Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo, diga assim, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Vejam só, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, também foi uma criança. E nesse episódio, ele estava com 12 anos. Vejam só, 12 anos. E sabe o que é espantoso nesse texto? O espantoso nesse texto não é que Jesus se perdeu, mas o espantoso nesse texto, e o que nos chama a atenção nesse texto, é que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no meio dos mestres, no templo, ensinando. Olha que coisa maravilhosa. Antes da gente adentrar o nosso tema, eu quero que a gente se localize um pouco a nossa mente, porque às vezes a gente pensa, Jesus veio, ele veio a esse mundo, ele era Deus, só que ele veio a este mundo 100% homem e 100% Deus. Na Bíblia diz que Jesus se despiu de toda a sua glória, veio à terra e habitou entre nós. Vejam só, Jesus, ele precisou passar por todas as etapas que uma criança passa até o seu crescimento. Então Jesus nasceu, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a engatinhar, ele aprendeu a falar. E ele aprendeu também as Escrituras. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a cultura no tempo de Cristo. Jesus era judeu. E no tempo de Jesus, a religião predominante naquela região era o judaísmo. E a cultura judaica, ela é forte no sentido do ensino. Os judeus, eles têm um princípio de ensino, onde os mais idosos passam todos os ensinos para os mais jovens. E isso aconteceu com Jesus também. Jesus, filho de José e Maria, também aprendeu com os seus pais, assim como todos os meninos e meninas judeus. Amém? Pode colocar? Eu fiz uns slides para ficar mais didático. Não deu certo o slide?
Poxa, que pena. Vai dar? Aleluia, eu creio. Então, vamos lá. Então, o povo judeu, ele é, por tradição, um povo que tem em sua cultura o dever de ensino. Então, cada pai e cada mãe tem o dever de ensino. E o povo judeu leva a sério esse dever do ensino. O judeu é formado por uma memória de gerações. Mas o que seria essa memória de gerações? É aquilo que eu falei. Quando os mais velhos têm a obrigação de transmitir os conhecimentos para os mais jovens. Então, ele passa uma memória para todas as gerações. Então, vai de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e vai passando. Vamos lá. E sabe por que os judeus têm tamanha importância sobre o ensino? Eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha só o que o versículo 7 diz: ensine-as. Mas é de qualquer jeito? Não, ele diz assim: ensine-as com persistência aos seus filhos, conversando sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrar-lhes como um sinal nos braços e prendê-las na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa, em seus portões. Então, no dia a dia do povo judeu, eles passavam ensinos para os seus filhos. Ah, deu certo, que bom, glória a Deus. Então, vê, os judeus, eles seguiam o livro de Deuteronômio, que falava de ensino com persistência. Esse é um povo que sabe ensinar as suas gerações. Amém? Jesus, ele nasceu em uma família judaica de nacionalidade e descendência, e de religião judaica, como eu falei, que era a religião predominante na época. O cristianismo veio posteriormente ao judaísmo, porque quem fundou o cristianismo foi Cristo. Então, depois de Cristo, nasceu o cristianismo, que é o que nós vivemos hoje. E José e Maria, seus pais, seguiam os preceitos contidos em Deuteronômio 6. Jesus, então, ele tinha um ensino forte. Ele não tinha um ensino fraco. Os seus pais não perdiam tempo para ensinar Jesus os preceitos. Não é à toa que aos 12 anos ele estava no meio dos mestres. Ele não sabia tudo aquilo porque era Deus, pois não podemos nos esquecer de que quando o Senhor Jesus veio em carne para este mundo, ele se despiu de toda a sua glória e habitou aqui na terra entre as pessoas. Teve que passar por todos os processos de aprendizado e conhecimento. E esse aprendizado também envolvia saber sobre Deus, o seu Pai. E foi isso que José e Maria fizeram. Ensinaram Jesus segundo a tradição judaica. E a tradição judaica, ela é muito forte na questão do ensino, como eu falei. E nós podemos observar então que Jesus aos 12 anos já era capaz de ensinar. Por que ele era capaz de ensinar? Qual que é o diferencial do ensino judaico? Os judeus preparam os seus filhos para ensinar. Então as crianças judaicas, elas são preparadas para ensinar. Jesus ensinava os mestres. Jesus era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E aqui no texto diz que ele crescia em graça e em conhecimento de Deus. Amém?
Agora eu quero dizer uma questão que você não precisa responder, mas você guarde no seu coração. Seu filho está sendo preparado para quê? Quão intencionais nós, como pais, temos sido no ensino dos nossos filhos? Será que nós temos preparado nossos filhos para ensinar aos outros? Essa é uma questão que eu deixo aí para os nossos corações, que eu também me incluo. Em tudo que eu estou falando aqui, eu me incluo junto. Será que eu tenho preparado a minha filha para ensinar? É você mesma. Algo muito importante que a Bíblia nos diz, que às vezes nós esquecemos, é que os filhos são flechas na mão do guerreiro. Em outras versões, filhos são flechas nas mãos do valente. Olha que coisa interessante. A Bíblia compara, lá em Salmo 127:5, os filhos a flechas. Olha que interessante, né? E você sabia que nos tempos bíblicos, as flechas elas não eram feitas de forma industrial, mas elas eram feitas de forma artesanal. Cada flecha era esculpida pelo seu guerreiro e preparada para acertar o quê? O alvo. Toda flecha precisa acertar um alvo. Salmo 127:5 diz que os filhos são flechas na aljava do valente. Mas tem pais, aljava é o porta-flechas, vulgo porta-flechas. Mas tem pais e mães que ao invés de lançar os seus filhos para o alvo, eles os mantêm dentro da aljava. E a Bíblia diz que os nossos filhos precisam ser lançados, porque eles são flechas nas mãos do guerreiro. Olha só o que diz. Tem um pastor chamado Luciano Subirá, e ele é maravilhoso nos ensinos de casais, de pais e filhos. E quando fala de flechas, o pastor Luciano Subirá, ele tem um texto maravilhoso. E eu peguei um trechinho desse texto e coloquei aqui para a gente ler, ó. Flechas na mão do valente. Um valente atira suas flechas com força para atingir o alvo de longe. Se quisesse atingir o inimigo de perto, um guerreiro daquela época provavelmente usaria uma espada. Precisamos aprender a lançar nossos filhos para a vida e desejar lançá-los longe. Os pais devem ajudar os seus filhos a entender o seu alvo a ser alcançado. Será que nós estamos ajudando os nossos filhos a entender qual que é o alvo a ser alcançado? Qual que é o nosso alvo, meus irmãos? Cristo. Cristo é o alvo a ser alcançado. Será que nós temos ensinado os nossos filhos a alcançar o alvo? Os pais devem ajudar seus filhos a entender o seu alvo e a ser alcançado, em acordo com eles, lançá-los em direção a esse alvo. Não é só saber qual é o alvo, e nem ensinar qual é o alvo, mas nós temos que ser intencionais e realmente lançar os nossos filhos para o alvo. Seu filho é uma flecha que precisa acertar o alvo, e esse alvo é Cristo. Mas para que possamos que os nossos filhos acertem o alvo, precisamos ser altamente intencionais. Uma coisa que o cristão precisa ser é intencional. Diga, intencional. Você precisa ser intencional em tudo que você faz para o seu filho. Se você vai ler com o seu filho ou se você vai orar com o seu filho, já vai na sua cabeça pensando qual a intenção dessa oração, qual a intenção dessa leitura. Hoje eu vou ler Salmos 23 com meu filho. Por que eu vou ler? Por causa de uma simples leitura? Não, porque eu quero ensinar para ele que Jesus é o bom pastor. Eu quero ensinar para ele que Jesus é aquele que é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, e que ele é a ovelha do pastor, e que com Cristo nos pastoreando, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Então, seja intencional no ensino,
Ore intencionalmente. Como que eu oro intencionalmente? Por exemplo, você vai observando que seu filho está fazendo determinadas coisas. A oração é um momento de quebrantamento, né? E é um momento de ensino também. Você pode ensinar o seu filho: olha, filho, a professora falou para mim que você bateu no seu amiguinho. Não é muito legal bater, né? Acho que o Papai do Céu não se agrada muito dessa ação. Você está arrependido do que você fez? Geralmente as crianças falam que sim. E nessa hora você vai ensinar ele sobre o perdão. O perdão que vem do Pai. E você vai orar com ele, pedindo perdão pela ação dele. Olha que oportunidade. Então você vai orar intencionalmente. Já vai na sua cabeça pelo que você vai orar com seu filho. Pergunta para ele: e aí? Você tem algum pedido para o Papai do Céu? Pode ser que no começo eles vão falar: não. Porque às vezes eles estão entendendo o que é oração ainda. Mas depois que deslancha, meus irmãos, você está à noite, você está assim: vai. Quem mais que você quer pedir? Amém, Jesus. Você está quase dormindo junto com eles. De tanto pedido que eles têm, de tanto agradecimento. E é assim, sabe por quê? As crianças são seres que aprendem muito rápido. E uma coisa que nós, como pais cristãos, não podemos fazer é menosprezar a capacidade de aprendizado da palavra dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque a palavra, quando Deus criou o plano da salvação para toda a humanidade, Deus incluiu as crianças nesse plano da salvação. As crianças precisam ser alcançadas. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos divorciados de Deus. E nós precisávamos nos reconciliar com Deus. E Jesus veio para resolver esse problema. E Ele nos reconciliou com Deus. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, porque nós herdamos lá de Adão. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Davi fala assim em Salmos: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi já reconhecia que mesmo ainda o pecado, sendo às vezes a criança pequena e o pecado não sendo ainda manifesto na vida da criança, a natureza da criança é pecaminosa. Com o tempo, essa natureza pecaminosa vai ficando mais latente, ela vai ficando mais aparecível. Então a gente sabe que as crianças também precisam ter o seu encontro com Deus. E nós não podemos menosprezar: mas meu filho tem só 1 ano, meu filho tem só 2, tem só 3, 4, 5. E se o Senhor, o Espírito Santo, nessa tenridade, tocar no coração dele? Nós podemos segurar a ação do Espírito Santo? Nós podemos, quem somos nós para doutrinar o Espírito Santo de Deus? Deus nunca precisou que ninguém o ensinasse nada. Ele conhece cada junta e medula do nosso corpo. Ele conhece a nossa natureza. Jesus é especialista em corações. Então não menospreze. O seu filho ouvindo a palavra de Deus é uma sementinha que você plantou. E essa sementinha vai germinar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Ser intencionais, essa é outra característica do ensino judaico. Os judeus, eles são intencionais quando estão ensinando suas crianças. Em que sentido os judeus são intencionais? Eles são intencionais porque as crianças eram preparadas através do ensino das Escrituras a olhar para todas as situações a partir dos princípios bíblicos. E o que é isso? Isso é a cosmovisão cristã ou cosmovisão cristocêntrica. Meu Deus, que palavrão é esse? Vamos lá aprender junto? Bora lá. Olha lá. A cosmovisão cristã, ela nada mais é do que aprender
as Escrituras, aprender sobre Cristo, fazer aquela conversão aqui, ó, dentro do coração, e a partir daquela conversão, o Senhor pega, a gente está com aquela vista embaçada sobre o mundo, né? Aí o Senhor pega e nos coloca novas lentes. E nós passamos a enxergar o mundo através das lentes de Cristo. Aquele que tem a cosmovisão cristã dentro de si não consegue mais enxergar o mundo de outra forma. Você pode nunca ter escutado sobre cosmovisão, mas você tem cosmovisão. Sabe por quê? Porque você enxerga o mundo de alguma forma. Agora a gente precisa analisar o nosso coração, se a nossa forma de enxergar o mundo é bíblica ou não. Amém? Olha só lá a lente. Estão vendo? Ó? Cosmovisão cristã é a formação de uma visão de vida vista a partir dos ensinos bíblicos. Podemos chamar de cosmovisão cristã ou cosmovisão cristocêntrica, onde Jesus é o centro de todas as coisas. Olha só, ela só é um palavrão. Quando a gente separa ela fica fácil. Olha só, cosmos significa mundo. Visão é visão. É olhar, é enxergar. É uma visão de mundo. Cosmovisão é uma visão de mundo. Que traduzindo significa visão de mundo. Então a cosmovisão cristã significa enxergar a vida a partir de Cristo. Tendo Cristo como centro de todas as coisas. Ou seja, enxergar, olha lá o óculos. Estava embaçado, Cristo faz com que nós enxerguemos as coisas através dele. Deu para entender? Quem entendeu faz assim, ó. Tamo junto então? Então tamo junto. A prática do judaísmo forma crianças com uma visão de mundo muito forte. Uma visão de mundo bíblica. E o ensino judaico ele vai além do puro e simples acompanhamento ou leitura de princípios bíblicos. A cultura judaica, ela visa o desenvolvimento do ser humano como um todo. Ela visa o desenvolvimento intelectual, emocional, comportamental e moral. A educação judaica propõe uma prática voltada a todas as atitudes do indivíduo no dia a dia, desde as mais simples até aquelas consideradas mais complexas e difíceis de lidar. Pois ela tem como alvo tirar o ensino do papel. É tirar o ensino. Nós lemos aqui, igual que eu falei do Salmo 23. Eu posso só ler o Salmo, mas eu posso tirar o ensino do papel e passar para o meu filho. Desta forma, eu ensino ele a aplicar os princípios bíblicos na vida dele. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque quando essa criança estiver longe de você, e você fez depósitos morais, bíblicos no coração dela, ela mesmo longe de você, ela vai lembrar. E ela não vai obedecer só porque a mamãe e o papai falou que a Bíblia nos pede que nós sejamos obedientes. Ela vai lembrar que Cristo nos faz ser obedientes. Olha a diferença. E ela vai usar isso para a vida dela toda. Quando nós conseguimos formar essa visão de mundo nas crianças, elas usam isso a vida toda. Elas conseguem aplicar na vida prática todos os ensinos. E a formação dessa visão de vida vista a partir dos ensinos bíblicos é o que nós chamamos de cosmovisão. Você pode não ter nunca ouvido essa palavra, mas a visão de mundo todos nós temos. Porque você cresceu aprendendo coisas, você ouviu coisas, a cultura te passou coisas. A cultura de um povo é o conjunto de tradições, de normas, de costumes. E a cultura nos passa muitos costumes. Só que a criança entregue a si mesmo, a criança que não é ensinada, ela começa a absorver
do mundo as informações. E ela começa a criar a visão de vida dela totalmente distorcida. Por isso que é extremamente urgente nós começarmos a ser intencionais nos ensinos que nós damos ao nosso filho. Nós devemos ser intencionais. Sabe por quê, meus irmãos? O mundo, ele é todo equipado e preparado para o pecado. Se você quiser mergulhar no pecado, o mundo te dá todas as formas, todas as alternativas e todas as ferramentas para você mergulhar como? De cabeça no pecado. Eu acredito que não seja nada disso que nós queremos para os nossos filhos. Mas nós temos uma arma nas mãos, meus irmãos. A palavra de Deus, que é apta para orientar os nossos corações, para nortear as nossas decisões. E veja um exemplo muito prático sobre cosmovisão. Olha só, pode ser que eu coloque várias pessoas que não seja cristã, outras que são, e fale para elas assim, ó, vamos contemplar o céu. Imagine um céu na sua cabeça. Você está contemplando o céu, você vê a lua, você vê as estrelas, ou de repente está de manhã, você vê um céu azul, um sol quentinho, né? Depois dessa fase de contemplação dos céus, a gente pode perguntar assim para as pessoas, e aí, o que você achou aí do céu? Umas pessoas vão dizer assim, uau, os céus estão azuis hoje, hein? Aprendi com meus avós que quando os céus estão assim, azuisinhos, quer dizer que vai ter muito sol. Aí você vai perguntar para outro, e você? Ele diz assim, olha só, que céu lindo! É assombrosa a forma como o universo se formou a partir das moléculas e foi se desenvolvendo com o tempo, até formar essa coisa maravilhosa que estou vendo. Olha só a força do universo. Agora eu coloco o salmista Davi. Davi, contempla aí o céu, Davi. Davi, judeu, formado na cultura judaica, aprendeu as escrituras. Sabe como Davi respondeu? O salmista, ele olhando para o mesmo cenário, os mesmos céus, ele enxergou de outra forma. Porque Davi, ele não conseguia enxergar o céu, a não ser que fosse através das lentes da Bíblia. Veja o que ele diz ao contemplar os céus, lá em Salmos 19:1. Ele diz assim, e aí Davi, como é que está o céu? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Sabe por que Davi respondia isso? Porque ele tinha a sua visão de mundo, a sua cosmovisão cristã, moldada e formada. É disso que eu estou falando, meus irmãos. É nós contemplarmos o céu e dizermos, os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a grandeza de Deus, de um Deus que lá em Gênesis 1 formou todas as coisas com o poder da sua palavra. De um Deus que não precisou de um professor para ensinar para ele que cor que ele ia pintar o céu. Ele não precisou de um professor para dizer que semente queria brotar da terra. Um Deus que disse, haja luz, ninguém ensinou Deus a fazer a luz. Um Deus que fez Adão do pó da terra e foi lá e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Adão que foi feito de forma diversa dos outros seres vivos, porque Deus ele fez os outros seres vivos com o poder da sua palavra.
Ele foi falando e foi vindo o leão, foi vindo o elefante, foi vindo todos os animais. Mas Adão foi feito de forma diversa. Adão foi feito das próprias mãos de Deus. E nenhum ser vivo teve, o sopro do fôlego de Deus em suas narinas. Adão foi dessa forma. Adão foi feito desta forma. E o salmista olhava para o céu, já glorificando a Deus por sua grandeza. E todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Sabemos que todas as coisas, lá em João 1,13 diz assim, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe teria sido feito. Então a cosmovisão de mundo é aquilo que está no centro dos nossos corações. A cosmovisão é as nossas bases. É isso que interessa. O que está te sustentando? A base sustenta. O que tem sustentado você, pai e mãe? Qual é a base que te sustenta? É sobre isso que nós estamos falando. Qual que é a base que te sustenta? É ter um coração, cosmovisão diz muito sobre coração. É ter um coração transformado por Cristo. É receber mudanças fundamentais. Cristo, Ele muda as nossas edificações. Ele muda as nossas bases. É o que está, Cristo, Ele vem mexer no que está mais profundo. Ele vai lá, Ele vai cavucar lá no profundo para mudar a base, para que nós possamos enxergar as coisas a partir dEle. Essa é a lente que o Senhor quer nos dar. Jesus nos faz enxergar a vida sobre outra perspectiva. Sabe por que Cristo, como eu disse, Ele é especialista em corações? Porque o coração reflete quem nós somos de verdade. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente é consequência e reflexo de nossas bases, de nossa cosmovisão. Então, se nós não estamos sendo cristãos se nós estamos falando que somos cristãos da boca para fora, mas o nosso cristianismo é só da boca para fora, ele não traz mudança no nosso dia a dia, nós precisamos rever as nossas bases. Nós precisamos nos arrepender e falar: Senhor, vem remexer as minhas bases. Vem mudar a minha visão de mundo. E o Senhor vem. Ele vem. Sabe por que é importante nós sabermos o que tem nas nossas bases? Número 4. Porque você educa de acordo com o que você adora. E sabe por quê? É tão importante ter uma visão de mundo a partir de Cristo, porque isso define quem nós adoramos. E todos nós adoramos alguma coisa, porque nós fomos feitos para adorar. Deus nos fez para adorar. Se você não adora a Deus, alguma coisa você adora. Ou você adora você mesmo, ou você adora o seu dinheiro, ou você adora a sua posição, ou você adora a sua sabedoria, ou você adora a sua esposa ou o seu esposo, mas alguma coisa você adora. Por isso que é importante nós sabermos quem está entronizado nos nossos corações. A adoração tem a ver com quem está no centro dos nossos corações. Porque fomos criados por Deus para adorar, mas nem todo ser humano adora a Deus. Lá em Romanos 1:25 diz que a criatura trocou o lugar do Criador. Foram lá e trocaram o lugar da adoração do Criador e começaram a adorar a criatura. É o que a Bíblia diz. Fez o coração se afastar dos ensinos do Senhor.
O ponto-chave da questão hoje, meus irmãos, que eu convoco a nós a pensarmos é: pai e mãe, onde está o seu coração? Porque o lugar onde estiver é sobre o lugar que você irá ensinar. Eu estou falando hoje sobre um lugar de ensino. Onde estiver o seu coração, é aquilo que você vai ensinar para o seu filho. E se o seu coração não estiver em Cristo, você não vai ensinar Cristo para o seu filho. E esse lugar errado de adoração que tem nos nossos corações, inconscientemente nos leva a fazer coisas erradas, a ensinar de forma errada os nossos filhos, a fazer juízos de valores errados, a valorizar coisas que não devem ser valorizadas e desvalorizar coisas que devem ser valorizadas. Se o seu coração estiver em Deus, você irá ensinar seu filho sobre esse Deus. Agora, se o seu coração estiver longe de Deus, os seus ensinos também estarão afastados de Deus. Porque não tem como separar uma coisa da outra, você dizer: olha, eu estou meio longe de Deus, faço coisas que Deus não aprova, mas eu não ensino isso para os meus filhos, é o famoso: veja o que eu faço, mas não faça o que eu faço. Quem já ouviu isso? Veja o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Só que nossos exemplos falam muito, mas muito mais alto do que as nossas palavras. E um coração que não adora a Deus, não age no espírito, e sim na carne. E nossos filhos aprendem mais pelo exemplo do que pela fala. Isso forma uma cosmovisão cristã fraca em nossos filhos. Então, às vezes, se você olha para o seu filho e fala: ai, mas meu filho não sabe nada sobre Deus, a culpa não é dele. Nós que precisamos fazer uma autoanálise e ver o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Será que nós temos deixado eles o tempo todo na televisão e deixado aquele povo que não tem compromisso com Deus ensinar os nossos filhos? Será que nós temos mandado essas crianças para a escola e nem visto o que o professor deles tem ensinado para eles? Porque, como eu disse, nós ensinamos aquilo que nós adoramos. Você sabe se o professor do seu filho adora a Deus? Então, fica ligado naquilo que tem sido ensinado nas escolas para o seu filho. Fica ligado naquilo que a televisão tem ensinado para os seus filhos. Fica ligado naquilo que os youtubers têm ensinado para os seus filhos. Porque nós ensinamos aquilo que adoramos. E quem não tem compromisso com Deus, muitas vezes tem uma cosmovisão não cristocêntrica. E ele vai passar a vida para as crianças de acordo com o que ele acredita. Então nós precisamos estar atentos. E é aí que entra Provérbios 22:6. Provérbios 22:6, às vezes a gente sabe até de cor. Diz assim: instrua a criança. Será que tem outra versão? Aquela: ensina a criança o caminho. Essa versão é melhor. A King James, Ara tem também, né? A versão que eu vou falar para vocês é assim: a gente sabe até de cor: instrua a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Às vezes a gente escuta esse versículo e fala: mas eu estou ensinando o caminho para o meu filho. Mas a Bíblia não diz para você ensinar o caminho. Sabe por quê? Eu vou ensinar o caminho para a Saminha. Ó, Saminha, pra você descer lá para a sala das crianças, ó, você pega aqui, vira ali e desce, tá bom? Isso é ensinar o caminho. Agora, ensinar, o que a Bíblia diz é ensinar no caminho. Ensinar no caminho é isso, ó. Saminha, vem cá. Olha só. Aqui a gente vai andar. Opa, aqui tem um buraco. Ó, cuidado, eu vou te instruir aqui. Opa, aqui tem mais um buraquinho. Ó, aqui você pode entrar tranquilo, viu? Isso é ensinar no caminho. É você conhecer o caminho, pegar na mão do seu filho e ensinar no caminho.
ensinar os perigos que tem no caminho, ensinar os benefícios que tem no caminho do Senhor. Isso é ensinar no caminho, caminhando junto, ensinando com a palavra, ensinando com a própria vida. Como é ensinar com a vida? É o meu testemunho de vida. É ensinar. Eu tendo testemunho de vida, eu vou ensinar a minha filha, porque ela vai olhar para mim e ela vai ver o Cristo que há dentro de mim. Outra coisa, nós precisamos nos deixar vulneráveis também diante das crianças. Às vezes a gente quer passar um heroísmo para as crianças. Papai e mamãe nunca erram. Não, papai e mamãe erram. Oh, papai e mamãe erram. Desculpa, filho, a mamãe errou. Sabe por quê? Ela vai olhar e vai falar assim, nossa, minha mãe é falha, mas ela acerta em tanta coisa, né? Peraí, então não é mamãe, é o Cristo que está dentro dela. Se mamãe mesmo falha, acerta em tantas coisas, quem dirá eu? A criança vai falar, quem dirá eu? O que Deus pode fazer na minha vida? Tantas coisas. Porque Deus não procura vasos perfeitos. Ele procura vasos falhos, vasos quebrados. E Ele molda, Ele capacita. Então, esvazia você do heroísmo. Se esvazia do heroísmo. E deixa todo o heroísmo para Cristo. Diga, filho, eu não sou sua heroína. Papai não é teu herói. Sabe por quê? O herói do papai é Cristo. Quando eu venço, não sou eu, é Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando eu venço é Ele. Então, eu não sou seu herói, mas Cristo é o seu herói. Uma educação que aponta para Cristo, ela é cristocêntrica. Uma educação que leva lá no caminho, apontando para Cristo, ela forma crianças com uma cosmovisão cristã forte. São crianças que aos 12 anos vão estar ensinando os mestres. Já pensou seu filho aos 12 anos, senta aqui do lado do pastor, pastor, vamos ter uma conversa aí? E o Paulo? Paulo era fogo, né? Paulo matava os cristãos, pastor, você acha? Olha que homem ruim, pastor. Mas você viu o que Cristo fez com ele? Você viu, pastor, que Cristo fez com ele? Ele lá, tendo um tete-a-tete com o pastor. Olha só, olha que honra ter uma criança com uma visão cristocêntrica forte. Sabe por quê? Nós precisamos saber que os nossos filhos são discípulos. Nossos filhos não são discípulos em treinamento, eles já são futuros discípulos. Seu filho precisa ser preparado, ele é um discípulo, ele já é um discípulo. E uma visão cristocêntrica, ela nos mostra, como ela mostrou para cada um de nós que tivemos um encontro com Cristo, a nossa verdadeira identidade. E sabe qual é a nossa verdadeira identidade? A nossa identidade é a identidade de discípulo. A nossa meta como pais cristãos, muito mais do que dar comida, roupa ou formar grandes profissionais, deve ser que a pessoa de Cristo se forme em nossos filhos. Paulo, quando ele estava pregando aos Gálatas, ele dizia que ele estava com dores de parto, até que Cristo se formasse em cada um deles. Aquelas pessoas que estavam na igreja dos Gálatas eram discípulos de Cristo. E era quando a gente está com dor de parto, a gente está louca para o neném sair, né? Que dói. É assim a vida espiritual também. Enquanto Cristo não se formar no seu filho, você está com dores de parto ainda. Era assim que Paulo dizia, até que Cristo se forme em cada filho. O pastor Rafael Dietrich é quem fala muito sobre essa identidade de discípulo. Ele diz algo interessante, e com esse raciocínio eu já vou finalizando. Quando ensinamos e formamos crianças, jovens e adolescentes com uma cosmovisão forte, formamos pessoas que conhecem a sua identidade.
Se perguntarem para nós quem somos, possivelmente iremos responder que somos aquilo que nós fazemos. Se você é padeiro, alguém pergunta, quem é você? Ah, eu faço pão, né? Geralmente a gente responde aquilo que nós fazemos. E nós achamos que isso é o que nós somos. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos aquilo que Deus diz quem somos. Não somos nós que definimos a nossa identidade. A nossa identidade já foi pré-definida pelo Criador. Ou seja, nós somos filhos de Deus, redimidos em Cristo Jesus e salvos pela graça. Ou seja, identidade não tem nada a ver com o que eu faço, mas com aquilo que Deus fez por mim. Essa é a identidade de um discípulo, aquilo que Deus fez por você. Precisamos investir mais nos discípulos. E os discípulos são nossos filhos. Nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos, preparando-os para serem assim como Jesus, líderes e influenciadores deste mundo. Uma criança com uma cosmovisão fraca, ela é influenciada pelo mundo. E o mundo engole crianças, adolescentes e jovens com cosmovisões fracas. Assim como foi como Cristo, não podemos menosprezar as crianças, porque elas podem ensinar e influenciar até seus próprios professores em sala de aula. Pois viemos para este mundo muito mais para dar conhecimento de Deus. O Senhor deposita para nós, não para nós ficarmos confortáveis, mas para que nós peguemos esse conhecimento e a gente passe para as outras pessoas. Para que a gente passe, dar conhecimento de Cristo. É para isso que nossos filhos devem ser preparados, para ser luz onde quer que estejam, para ter suas almas salvas e serem instrumentos para a salvação de outros. Eles têm a capacidade muito grande de alcançar a própria geração. Às vezes nós temos aquelas quebras geracionais, ou seja, nós somos dessa geração. A gente às vezes não consegue se aproximar da outra geração porque é uma outra cabeça. Mas eles conseguem alcançar a sua própria geração. E qual é o nosso papel? Preparar para que eles sejam líderes e alcancem as suas próprias gerações. Para que eles sejam influenciadores onde quer que eles estejam. Precisamos educar com excelência, fundamentados em uma cosmovisão bíblica sobre vida e o mundo. E Deus vai nos capacitar. Mas nós precisamos estar dispostos. Deus não procura, ouça bem, Deus não procura pessoas capacitadas, mas aqueles que estão dispostos a viver o que Deus quer para ele. E a capacitação vem dele. Como pais, temos muitas dúvidas, mas Deus está conosco para nos ajudar e nos orientar em todas elas. E eu termino mostrando para vocês que o que eu falei sobre cosmovisão cristã está na Bíblia. Olha só. Por fim, termino com o verso que define o que é cosmovisão cristã na Bíblia. 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é cosmovisão. Com o Evangelho, nós destruímos toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E todo pensamento que for contra a palavra de Deus, nós temos que levar cativo a Cristo. Dizer, olha, Senhor, muda esse pensamento. Eu sei que ele não é bíblico. Muda ele. Levar o pensamento cativo a Cristo. Para tornar aquele pensamento obediente a Cristo. Isso é cosmovisão. Tudo o que somos, como pensamos e agimos, deve estar em obediência a Cristo. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu peço que você, agora nós vamos para a nossa última parte, com o tema, qual que é? Seu tema? Ele está anotado, eu falo daqui a pouco. Espera aí, é que a gente estuda
todo o texto e depois a gente fala, qual que é o tema mesmo? Exatamente, eu tirei foto do tema porque esqueci. Aqui. O impacto do relacionamento em família na vida dos jovens e adolescentes. Estenda suas mãos, meus irmãos, vamos orar pela Sâmia. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, pela vida da Sâmia. E neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor norteie tudo o que ela irá falar, Senhor. Que o Senhor guarde ela e tudo o que é dela, papai querido. Cuida, Senhor, da sua casa, do seu esposo, Senhor. Senhor, deposita mais, Senhor, sobre a Sâmia, Senhor. Derrama mais ainda de unção sobre a Sâmia, Pai. E nós te agradecemos pela vida dela, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite. Já é boa noite, né? 6h eu não sei nem se é boa noite ou se é boa tarde ainda. Mas amém. Nós estamos indo, igual a Dani falou, para a última parte. Você pode estar se pensando aí, mas meu filho é uma criança. Meu filho, quantos anos seu filho tem, Léo? 3 anos. Ela vai falar de adolescente, ela vai falar de jovem. Só que o filho de vocês vai chegar na adolescência. O filho de vocês vai virar um jovem. Então, eu não vou me prolongar muito. Por que eu não vou me prolongar muito também? Porque muita coisa que eu escrevi, a pastora falou e a Dani falou. Então, tem coisas que não precisa... eu vou resumir um pouco. Mas, voltando aqui, o porquê. Porque tem criança que é super apegada aos pais. Que é um grude com o pai e com a mãe, certo? Porque criança é grude com o pai e com a mãe. Mas eu já vi adolescentes vindo falar para mim, adolescentes que eram grudes com o pai ou com a mãe. Eu não gosto mais da minha mãe. Eu não gosto do meu pai. Mas como assim ele não gosta se quando ele era criança ele era um grude com ele? Aconteceu alguma coisa. Então é importante para nós, mesmo nós tendo os nossos filhos pequenos, saber como tratar a adolescência. É muito difícil criar um filho pequeno? Não sei. Não sou mãe. Mas ainda tem adolescentes, ainda tem o jovem. Vai vir namoro. Vai vir assunto de sexo. E como eu vou lidar com isso? Vai vir discussão no lar. Vai vir muita coisa. Se nós não estivermos firmados. Se nós não soubermos como deve ser um relacionamento com o adolescente. O adolescente, ele não quer um pai ditador. O adolescente quer ser ouvido, quer ser respeitado e quer ser aconselhado. Ele não quer independência, mas ele quer mostrar que ele cresceu e ele quer caminhar com você. É aquilo que a Dani mostrou, é o caminhar junto. O adolescente, ele precisa caminhar com o pai. Ele precisa ter um bom relacionamento. O relacionamento não é só quando é criança, que você precisa construir sim um relacionamento com o seu filho, de brincar, instruir. Com o adolescente é a mesma coisa. Lógico que não é brincar, às vezes até é brincar. É afeto, relação. O adolescente quando cresce, a criança quando cresce, muitas vezes perde a relação com o pai. Ele cresceu. Ele já sabe o que é certo e errado. Eu mostro para ele. Mas nós não caminhamos junto. O caminhar, instrua o seu filho no caminho, não é só até a adolescência, é até ele virar jovem, é até depois de velho, meu irmão. Honra teu pai e tua mãe, isso para filho, não é só até eu casei, é depois disso também. Eu aprendi com a pastora Samira, o honrar é sempre, o caminhar com o filho é sempre. Por que o caminhar com o filho é sempre? Porque ele é, Salmo 127:3, é a herança do Senhor. A herança não é até uma certa idade, a herança foi depositada para vocês. Na adolescência, na chatice, a gente brinca, a aborrecência. Eles ficam chatos, eu tenho sobrinho. Mas é aí que eu vou abraçar em amor, eu vou me relacionar com o meu filho. A fase que a gente precisa mais se relacionar com o nosso filho é na adolescência.
A criança é fácil, a criança a gente pega e leva. O adolescente começa a ficar chato e fica difícil você trazer. Mas se você tiver um bom relacionamento com o seu filho, você vai conseguir conduzir o seu filho no caminho. Não é só na infância. Mas eu também não estou falando que você precisa consentir em tudo. Mas é importante estar presente na vida do filho. Presente. Meu sobrinho só ganhou celular, ganhou ainda que não é o meu favor. Com 13 anos, adolescência. Aí você tem que tomar cuidado com o que eles estão assistindo. É a hora que eu não vou consentir em tudo, mas eu vou estar presente, eu vou olhar, eu vou caminhar, eu vou demonstrar, eu vou ajudar. Sabe por que eu vou ajudar? Porque agora vai vir as dúvidas. Uma criança perguntar para você como é que se gera um filho, a criança, ela está desenvolvendo e ela está aprendendo. Agora o adolescente, ele já vai saber como é. É aí que eu vou ajudar, é aí que eu vou aconselhar. Não é aí que eu vou provocar, não é aí que eu vou desistir. É aí que eu vou ter um relacionamento. Aí que eu vou ter comunicação. Relacionamento com o adolescente é comunicação. Com a criança, você não se comunica muito, mas com o adolescente é necessário você acompanhar o desenvolvimento dele, é necessário você acompanhar a amizade dele, não é doutrinar e falar não, é acompanhar, é estar junto, é o preocupar. Precisamos nos envolver nas atividades de nossos filhos. Com o adolescente você precisa se envolver nas atividades. Mas ele não quer. Ele quer se você estiver, se você se demonstrar que você realmente quer participar, que você se importa. Você precisa se envolver na atividade com seus filhos. Você precisa conquistá-lo a cada dia. Porque a cada dia vem uma novidade. Cada dia acontece alguma coisa na vida de um jovem. Ele dorme de um jeito, ele acorda de outro. E você precisa conquistá-lo a cada dia. Se você não conquistá-lo a cada dia, vai chegar o dia que o jovem vai chegar em mim e falar: eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai, eu não aguento eles. Eu estou falando isso porque eu já ouvi. Eu queria morar com meu avô. Mas isso tudo é reflexo do que eu fiz no meu lar, do como eu caminhei, do como eu me envolvi, do como eu fui amigo, do como eu o ajudei. O adolescente, ele quer andar com as próprias pernas, mas ele precisa de um auxiliador. E é você, pai e mãe, o auxiliador dele. Não é aquele que vai segurar a rédea, mas é aquele que vai auxiliar, vai caminhar lado a lado, vai permitir que ele tropece e vai ajudar a levantar. Mas vai demonstrar como amigo. Pai de adolescente é amigo do adolescente. Pai do adolescente é aquele que tira dúvida do adolescente. Pai do adolescente é aquele que não proíbe a amizade, mas traz a amizade para dentro de casa. Você precisa crescer junto com o adolescente. Se a gente tem a mania de falar assim, mas na minha época, eu fui criado assim. Muitos pais falam isso, mas não é mais a sua época, é a época deles. Então é a época de eu caminhar com eles. E se eu estou na igreja, eu já sou instruído como caminhar e vou instruir o meu filho. E vou ajudar, vou tirar a dúvida com a palavra. Por que é errado o sexo antes do casamento? Palavra, conversa, oração em casa, exemplo em casa. Mas sabe o que acontece? Muitos pais não têm paciência com a adolescência. É chato, são rebeldes, não tem mais jeito, são desobedientes.
E a própria palavra do Senhor, em Efésios 6:4 diz: pais não devem provocar a ira dos seus filhos, mas discipliná-los no Senhor. Você não pode irar o seu filho. Tem a outra parte que instrui os filhos, mas os filhos não estão aqui. Mas nós precisamos aprender. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Mas fala, pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Nós precisamos aprender que nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos. Os pais erram quando confundem disciplina com autoritarismo excessivo. Você tem que ter autoridade, mas não excessiva. Disciplinar não é apenas ajustar o comportamento e condutas, mas imprimir uma rotina vigorosa e educativa e amorosa. Ensinar é você imprimir nele algo vigoroso e educativo. Não é você provocar, não é você discutir. Não adianta discutir com o adolescente. Não adianta provocar. É em amor. É do amor que a gente trata. É na amizade que a gente trata. Ser pai de adolescente, ser pai, é um dos maiores desafios na vida de cada um de vocês. Mas o Senhor confiou a vocês um filho. Se Ele confiou a vocês um filho, é porque Ele acredita em vocês e na forma que vocês vão ensinar eles. Uma coisa que muito eu vejo em adolescente, não só no adolescente, na criança também. A criança e o adolescente, ela se espelha em você. A criança, quando ela levanta a mão no louvor, é porque ela vê o pai louvando. A criança, quando pede, tia Sam, igual a Belinha, quero louvar com você, é porque ela vê um lar de adoração. Vocês são espelhos do seu filho. Vocês são espelho do jovem. Por que o jovem e o adolescente não quer vir para a igreja? Porque vê um lar desestruturado. Dentro da igreja de uma forma e dentro de casa de outra forma. Um lar cristão não é desestruturado. Um pai de adolescente não é desestruturado. Mesmo que eles cresceram, eles estão de olho em vocês. Eles estão vendo quem vocês são dentro do lar. O como vocês têm agido. Vocês são como você é dentro do seu lar. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui tem celular? Todo mundo aqui está de celular? Eu queria que você pegasse o seu celular e abrisse na câmera fotográfica e virasse em modo selfie. Se olha nesse celular. Irmão, não é para tirar selfie nem para falar que você está bonito, tá? Você está bonito. Você ainda está bem arrumadinho, o cabelo tá legal, a maquiagem embaixo da máscara que você não está vendo tá bem maquiada, viu? Mas dá uma olhada nesse celular. Fica olhando fixamente no celular, não olha mais para mim. Só olha para essa imagem que está aparecendo nesse celular. Reflita quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que você está olhando aí verdadeiramente? É o mesmo que quando vem na igreja levanta a mão e louva o Senhor? Não é esse que eu quero que você olhe aí. Eu quero que você olhe aí quem é você dentro do seu lar. Quem é que está refletindo aí? É um marido e uma esposa que só briga? É um marido que fala palavrão? É uma esposa ou um marido que fuma, bebe ou faz outra coisa? Quem é que você está olhando aí? Quem está refletindo no seu celular? É esse que o seu adolescente está vendo. É essa pessoa que está refletindo aí, que você está encarando, que ele está encarando todo dia. E é com essa pessoa que você está olhando, que ele está aprendendo a cada dia. Ah, se meu pai faz isso, isso, para que eu vou para a igreja? Eu não quero mais ir. Você é espelho no teu lar para o seu adolescente, muito mais.
Para criança, você já é. Para adolescente é muito mais. Quem você é dentro do lar? Uma goteira? Você vai ser uma goteira que ninguém aguenta você dentro da sua casa? O adolescente vai preferir estar com os amigos dentro do lar? Porque meu pai é chato, porque meu pai só briga, minha mãe é uma barraqueira? Como tem sido o seu lar é como reflete no seu adolescente. Tudo do adolescente está errado? Ou será que eu não, muitas vezes, estou errada também e não quero admitir? A Dani falou, e eu anotei aqui, que é tempo de parar com aquele ditado popular. Chega do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele tem que fazer o que você faz, porque você é o espelho dele. Porque assim como está, abre aí para mim, Rafa, Timóteo, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 3,5. A pastora Simone leu esse versículo. E eu vou ler agora com vocês. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar das coisas de Deus? Você tem sabido cuidar da sua própria família, do seu adolescente? Seu filho vai crescer. Você vai precisar saber governar a sua própria família. A adolescência não vai ser fácil. A irmã Helena é mãe de adolescente jovem, é fácil? Não é fácil. Vai vir dúvidas. Mas aí que está, é o caminhar junto. É ser instruído. Do mesmo jeito que eu venho para a igreja, que eu posso cuidar das coisas de Deus, eu posso cuidar do meu lar. Tem adolescentes que amam estar na casa do pai. E tem adolescentes que não amam estar na casa do pai, porque os pais não demonstram amar estar. Porque muitos estão por obrigação e devemos estar por amor. Meu pai vai porque ele é escalado em alguma coisa, porque ele tem que fazer alguma coisa, porque ele foi chamado para fazer algo na igreja. Mas ele está indo. Eu vejo. Mas não, estar na igreja é estar em amor. O adolescente vê isso. O adolescente tem que amar a palavra porque o pai ama a palavra. E ele só vai amar e ele só vai entender se o pai e a mãe for exemplo, for o espelho. Agora, se o pai vem na igreja e é aquele que desce toda hora para beber água, não para de conversar, não está dando exemplo nem dentro da própria igreja. O líder do adolescente, do jovem, está aqui para aconselhar ele, mas ele precisa caminhar junto com os pais. Não adianta nada eu ensinar para o filho e o pai ser outra coisa em casa. Você sempre, em qualquer idade que seja o seu filho, vai ser o espelho dele. Você sempre vai ser o espelho do seu filho. De 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30. Rafa, hoje quando você olha para o seu pai, você ainda se espelha nele em alguma coisa? Quantos anos você tem, Rafa? Que? 38 anos. Você sempre vai ser o espelho do seu filho. E esse espelho, ele não pode rachar. Esse espelho, ele não pode quebrar. Esse espelho tem que estar firmado no Senhor. Esse espelho tem que saber governar a sua própria família. O seu filho, a sua filha tem que olhar para você e falar: ele é meu melhor amigo. E é como ele é. Eu quero ser como ele quando crescer. É muito fácil você ouvir uma criança virar e falar: eu quero ser igual a minha mãe quando eu crescer. Eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. E o adolescente ainda quer ser igual a você quando crescer? Se você instruir, caminhar junto, for amigo, conselheiro, ajudador,
Adolescente vai ter muito prato lá fora sendo oferecido para ele. Muitas amizades falsas. E se o seu lar não estiver estruturado para o seu filho adolescente, você vai perder ele para as coisas do mundo, que vai vir com um prato lindo para ele, para oferecer. Nosso lar precisa estar estruturado na palavra do Senhor. E quando ficar velho, não desviará disso. O adolescente, ele tem problema. Não que... Vamos esclarecer. Problema que eu digo não são problemas psicológicos. Eles têm desafios, vamos dizer. Eu li um livro, metade dele, tá, Fia? Metade de um livro, até agora. O maior número de suicídio é entre adolescentes e jovens. Por quê? Porque ele não tem quem orienta, ele não tem quem ande lado a lado. É muito fácil, abre aspas, porque não é, e eu não sei por experiência própria. É muito fácil, quando é criança, e eu introduzir, porque ele é totalmente dependente de mim. Mas quando ele vira adolescente, a perninha dele cresceu, vai vir as coisas, vai vir confusão. Você sabe o que o seu filho adolescente tem passado? Na mente dele? Os medos dele? Tudo isso cresce junto com ele. Meu irmão, se nós que somos, abre aspas, velhos, não sou velha, sou super jovem, sou mais ou menos da idade do Rafa. Mas abre aspas. Não é, falei que não é velho, irmão. Abre aspas, somos mais vividos. Temos as nossas crises, os nossos emocionais. Adolescente e jovem também tem. O primeiro amor, a primeira desilusão, tudo isso eles vão passar. E dependendo da estrutura do lar, eles não conseguem passar de um lar desestruturado. Deus confiou o filho a você para você estruturar o seu lar e cuidar da herança dele. É herança do Senhor. Então, antes de apontar, antes de julgar, antes de falar e brigar com o jovem, ouça o jovem. Seja amigo do jovem. Indiferente de como seja a situação hoje dele. Ele pode ser a pessoa mais complicada do mundo. Ele pode ser a pessoa que dê mais trabalho. Comece um relacionamento de amigo do seu filho, que você vai estruturar a sua casa. Meu pai não é meu amigo. Meu pai não gosta de mim. Isso tudo eu já ouvi. Só briga comigo. Não ouve. Eu não posso falar. Adolescente se sente sufocado. Nós não podemos sufocar. Eles têm sentimento. Eles têm medo. E é olhando para você, firme no Senhor, que Ele lança fora todos os medos. Porque o Senhor lança fora todo medo. E quando você está firme no Senhor, todo medo é lançado fora. Seu filho não tem medo. Meu pai está aqui. Meu pai vai me proteger. Porque muitas vezes você fala para o seu filho: filho, eu estou aqui, ó. O pai está aqui, a mãe está aqui, viu? Conta com o pai, conta com a mãe. Ó, meu adolescente lindo, viu, gente? Conta com o pai, conta com a mãe. E quando ele precisa, o pai não tem tempo. O pai não pode. O pai está cansado do trabalho. Deixa o pai quietinho, deixa. Eu estou falando pai, mas é mãe também, tá? A gente chega cansado do trabalho, dá mais atenção para o celular do que para o nosso adolescente que está em casa. E adolescente quer atenção. Adolescente quer amor.
Adolescente quer aquilo que a evangelista Daniela mostrou, que você caminhe junto, não abandone o barco. O filho vai crescer. Tá com 3, Léo. Vai chegar com 13, 15, 18, 20. E mesmo assim, caminhar junto com o filho. Para de usar, nem use. Se você que tem adolescente usa essa frase, você que é pai, não use. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É para fazer o que você faz, sim. Porque é você o espelho dele. Ô Dani, pode ir chamando as crianças para ficar junto com os pais, tá? É você o espelho deles. Eles vão crescer. Eu tinha muito mais para falar. Mas assim, eu tenho uma coisa assim muito comigo. De horário. Eu não estou pensando em vocês, vou ser bem sincera, irmãs. Eu estou pensando nas crianças, viu? Porque as bichinhas devem estar agitadas lá embaixo já. Ensinamento com o jovem não acaba aqui. O ensinamento com o jovem, ele é diário. O jovem, ele nunca vai ficar independente. Ele sempre vai ser dependente e vai se espelhar em você. Na fase que ficar difícil, não é a fase do eu lavo minhas mãos. Não é a fase do eu lavo minhas mãos. O tema da tarde de hoje é Josué 24:15, né? Põe aqui que lá eu não vou enxergar não. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, essa parte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha para o seu filho que já deve estar aí. E você que não está com o seu filho aqui, imagina seu filho do seu lado. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E seu filho hoje é criança, ele vai crescer. Pelo que eu estou vendo aqui, a irmã do Vinão, que eu não lembro o nome. Como é o nome da irmã do Vinão? Como é o nome da... Cíntia. A Cíntia já tem 2 crianças e um adolescente. O filho dela foi uma criança. Ele cresceu. E você também, né, Belinha? Mas você é do Vinão, tá bom? Ele foi uma criança, ele cresceu. Essa é a fase de andar junto, para poder dizer, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você não pode se conformar com que o seu filho cresça e não sirva ao Senhor. Ele é a sua família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família ficaremos firmes no Senhor. Eu e a minha família não nos desviaremos. Eu e o meu filho adolescente vamos juntos adorar a Deus. Eu vou ser o espelho do meu filho. Eu vou ser o espelho da minha filha. E esse espelho não vai rachar. Se levante aí no seu lugar. Eu não vou orar. Você vai orar. Enquanto o Rafa estiver soltando o louvor, é você que vai orar com a sua família. Se você só está com o seu esposo, dê a mão para o seu esposo, porque você foi ministrado como família. Se você está com seus filhos, pegue os seus filhos, pega no colo e ore com os seus filhos. Você vai orar com a sua família. Você vai abençoar a sua família. Alípio, ali já está ali. Quero consagrar Morgana, meu lar vai com o a Rafa. ti. Cadê a Mari? O nosso futuro para te servir. Ore com a sua família. Não fique esperando eu não. Abençoa o seu filho. Entendimento.
para que a visão dele não mude. Dedica o seu lar, dedica a sua família ao Senhor. Consagra o seu lar ao Senhor, consagra a sua família, consagra o seu filho, consagra o seu futuro adolescente. Depende de você, meu irmão. Ore com o seu esposo, ore com a sua esposa. Você é o núcleo diante dos olhos do Senhor, uma família. Abençoa os seus filhos para que eles cresçam no caminho do Senhor. Se comprometa com o Senhor de que você vai caminhar junto com Ele. Quando você apresentou o seu filho, o pastor falou: você vai instruir? Você disse sim. Renove esse voto. Renove. Diga: eu vou instruir. Na minha casa haverá adolescentes e jovens adoradores. Não corrompa a minha casa, os meus filhos, as minhas crianças, os meus adolescentes não vão ser corrompidos pelo mundo. Eu viverei, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu não aceito nada menos que isso sobre o meu lar, sobre a minha família. Eu não aceito adolescentes, jovens em depressão. Eu não aceito suicídio crescendo na vida dos cristãos. Você não pode aceitar isso na sua casa. Não aceite isso sobre o seu lar. Eu não aceito as minhas crianças sendo corrompidas. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Adore Ele. Adore a Deus. Ore. Firme o seu lar. Firme a sua família. Firme você mesmo. Se firme na presença do Senhor. Essa tarde, meu irmão, é para que você venha se firmar também. Falou de adolescente, falou de jovem, falou de criança, falou de casal, falou de homem e mulher, firmes na presença do Senhor. Você e sua casa só vai servir a Deus se você estiver fortalecido na rocha. Só vai acontecer no seu lar se você estiver de pé. Se você tiver postura. Olha para os teus filhos. É herança do Senhor. Olha para os teus filhos. O Senhor confiou para vocês. Olha para o teu adolescente. E é você que instrui. É você que vai continuar instruindo. Olha para os teus filhos, que os médicos falaram que você não poderia ter. O Senhor confiou a você. A adolescência deles está na mão de vocês dois. Está na mão de cada um de vocês. E se algo não for do jeito que você imaginar, não desista do seu jovem, não desista do seu adolescente, não desista da herança do Senhor. Essa tarde, pode baixar um pouco aí, Rafa. Essa tarde tá para te dizer uma coisa: não desista da sua família. Não desista do seu esposo, da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Não desista dos adolescentes. Não desista do teu jovem. Não desista do presente que o Senhor colocou na tua mão, que é a tua família. Amém? Glória a Deus.
Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, que prontamente atendeu não ao nosso convite, mas ao convite do Senhor. Porque esse dia foi preparado pelo Senhor. Eu quero agradecer e pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que abençoe a vida de cada pessoa que ajudou hoje, das tias que ficaram com as crianças lá embaixo. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E vai ter outras tardes da família, outros encontros. Quem gostou faz assim, ó. Amém. Amém. Agradeço a presença de cada um de vocês, o bolo delicioso da Vivi. Que Deus abençoe vocês. Agora, você quer falar? Fala. Não, só vou dar um recado, Então dá um recado que eu prometi dar. Casais, dia 3/11. É 3, Rafa? Ajuda nós. Rafa, tá no negócio da diretoria, mas é 3, gente. É 3/11. Porque ia ser esse mês ainda. Mas vai ser dia 3/11. Nós vamos ter um encontro de casais. 13. 3 e 13 é só 10 números, quase nada. Dia 13/11. A nossa família, o nosso casamento precisa ser ministrado. Você precisa cuidar do seu relacionamento. Eu falo porque eu sou casada e eu preciso fazer manutenção do meu casamento. E dia 13/11, num sábado, não lembro a hora, depois a gente passa, mas 19 horas, nós vamos ter um encontro de casais. Já se programa para vir, irmão. O seu lar depende de você. Amém. Os seus filhos dependem de você. Amém. E depende do seu relacionamento. Amém? Amém. Faz assim com as suas mãos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno glorioso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com toda a família do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.